muito melhor. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Eu só preciso da sua atenção. Glória a Deus. Você fique atento e atenta para as coisas que Deus quer falar com você hoje. Eu espero que hoje, só faltam 15 dias para o ano acabar, né? Eu espero que hoje seja um momento de muita reflexão para a sua vida. Você encerre o ano de 2008 de uma forma maravilhosa. 2018 de uma forma maravilhosa. Então o ano está acabando, restam alguns dias. Eu espero que hoje seja uma noite que venha marcar a sua vida. Amém. Vamos ler. Pode ficar sentado mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8 a seguir, vai nos dizer assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Glória a Deus, aleluia. Preste atenção aqui, vamos fazer um resumo dessa história. A gente começa aqui hoje, o que eu quero falar com vocês, eu preciso de toda a sua atenção. Paulo chega em Éfeso e ele monta uma escola. E nessa escola ele ensina por 2 anos o Evangelho. Durante esses 2 anos que ele está em Éfeso, muitas pessoas, judeus e gregos, ouviram o Evangelho. Mas eles não apenas aprenderam, mas eles viram com os próprios olhos. A unção e o poder que estava na vida de Paulo era tão grande, que os lenços e aventais de Paulo curavam os enfermos e expulsavam os demônios dos endemoniados. Então, as roupas de Paulo, quando se colocava sobre alguém enfermo, aquela pessoa era curada. As pessoas jogavam os aventais, um pedaço lá de toalha em cima de Paulo, quando jogavam no endemoniado, a pessoa era liberta do espírito maligno. Então, eles aprenderam na escola a teoria dos ensinamentos, mas eles puderam ver na prática o poder de Deus em ação através da vida de Paulo. Não gostaria de ter esse poder de orar por uma pessoa enferma e ela ser curada? Quem que não gostaria de orar por uma pessoa endemoniada e ela ser liberta? E essas coisas extraordinárias que aconteceram, 7 irmãos, filho de um homem importante, um sacerdote, que se chamava Cefa, eles falaram o seguinte: poxa, se até o
os aventais de Paulo expulsam o demônio? Uai, então também nós podemos. Vamos lá. E juntaram os 7, encontraram um homem endemoniado e falaram: olha, nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. E para surpresa deles, o negócio não foi bom. Por que não foi bom? Porque os espíritos malignos disseram o seguinte: o espírito maligno, melhor dizendo, que estava naquele homem, disse o seguinte: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês aí, os 7, quem são? E sabe o que aconteceu? 5 correram, mas 2 ficaram. E os 2 que ficaram levaram a peia daquele homem endemoniado. E aquilo foi notório. E todo mundo ficou sabendo daquilo. A pergunta que eu faço, aí talvez falei, o pastor gosta de pergunta, né? Tem só 4 para vocês hoje. Eu vou eliminar o máximo possível, fazer só 4. Então agora eu não vou fazer pergunta não, para não gastar. Daqui a pouco eu faço. O que eu chego à conclusão é o seguinte: o que passava pela cabeça daqueles homens para decidir expulsar o demônio no nome de Jesus que Paulo pregava? O que passou pela cabeça deles? E eu penso o seguinte: passou 2 coisas. Ou eles achavam que era uma coisa e estavam enganados e não eram, ou eles achavam que era ou eles não sabiam o que eles eram, ou eles achavam que era e se enganaram, ou eles não sabiam o que eles eram. Porque para aquele espírito maligno, eles não eram que eles achavam que eram. Porque se fossem, o espírito tinha saído e ele não saiu. Agora sim eu vou fazer a primeira pergunta: quem você acha que você é? Quem eu penso que eu sou? Espera essa pergunta bem grande aqui. Quem você acha que você é? Quem é que eu acho? Eu acho que eu sou quem? E eu estou fazendo essa pergunta para você. Pensa aí, quem você é? Quem que você é? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa bonita, magra, alta, forte, elegante, deselegante, simpática, inteligente, rica, poderosa, fraca, não tão inteligente? Quem você acha que você é? Quem é que eu penso que eu sou? Eu penso muitas coisas sobre mim. Eu penso que eu sou muitas coisas, em vários aspectos. Mas será que eu não posso estar enganado como aqueles jovens? Será que o que eu penso que eu sou, eu estou certo? Será que o que você pensa que você é, você está certo? Será que você é essa pessoa que você pensa que você é? E por que isso é uma preocupação? Essa é a primeira pergunta. Coloca para nós aqui Mateus capítulo 7, versículo 21. Depois você põe a pergunta, tá? Para a gente refletir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mateus 7, 21. Segunda-feira teve um jantar do Conselho de Pastores. E aí eu saindo do jantar, eu encontrei com um jovem. Esse jovem já esteve aqui várias vezes. Já dei dinheiro para ele. Já me perturbou aqui. Já me perturbou na rua. Isso já tem uns 10 anos que eu conheço ele. E quando eu vi ele pedindo dinheiro para uma pessoa, quando eu estava saindo, eu estava junto com o Renato Pinafo, e ele veio para a minha direção. Irmão, eu fiquei indignado, sabe, com raiva. Eu já estava cansado daquela situação. E aí é o seguinte, tem dia, eu sou muito paciente, mas eu acho que esse dia, ou pelo menos essa hora, a minha paciência tinha tirado uma folga. Eu acho que ela tem direito também de folgar de vez em quando. E ela não estava ali comigo. E aí ele chegou perto de mim: senhor, posso falar um minutinho com o senhor? Eu nem olhei para ele. Eu virei, o Renato estava do meu lado aqui direito, e eu virei assim: ó, se for dinheiro, não quero falar. Se for dinheiro, não tem. Ou se for dinheiro, não quero falar com você.
Aí disse, nossa, desculpa aí, tá? Perdoa aí. E eu continuei andando sem olhar para ele. Entrei no carro com o Renato, não, cheguei em casa. E aí eu parei para pensar, né? Que atitude bonita que eu tive, né? Foi uma atitude muito correta, né? E eu pensei, o que ele pensou de mim? Ele podia ter pensado tudo de mim. Nenhuma justificativa ali justificaria isso. E sabe qual era o certo? Na minha visão, era eu aguentar ser feito de besta, mais uma vez, e falar assim, toma aqui R$2, Deus te abençoe. E ter sido educado e gentil. Eu acho que esse era o certo para me fazer. Mas eu não fiz isso. E aí eu paro para analisar que aquele ali também sou eu. E eu não sou essa pessoa paciente sempre, nem educado sempre. Aquele ali era eu. E eu tentando mudar, melhorar. Foi uma experiência desagradável. Eu achei que era uma pessoa, mas aquela situação me mostrou que eu estava enganado, pelo menos em parte. Olha o que diz o texto aqui, ó. Jesus dizendo, vamos ler até o 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E sabe o que eu pensei? Vai ser uma decepção muito grande se quando eu chegar na eternidade eu ouvir essa frase. Porque eu profetizei, eu expulsei demônio, eu preguei o Evangelho. E será que Jesus vai me conhecer? Já pensou, irmãos, a gente passar a eternidade longe dele? Porque a gente estava enganado acerca daquilo que nós achávamos que éramos. Porque a gente acha que prega, que ora e que expulsa demônio. E talvez a gente esteja enganado em relação ao que a gente pensa de nós mesmos. Quantas pessoas ouço dizendo, olha, meu coração é tão bom, eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. Olha, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal para ninguém, eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. Não são essas características. E hoje a minha preocupação é o seguinte, se quando a gente morrer, a gente ouvir essa frase. Porque não é o pregar, não é o profetizar, não é o expulsar demônio, é de fato quem nós somos. Porque para aquele espírito maligno, aqueles 7 filhos de Cefas, não era nada. E me leva a crer que eles achavam que era muita coisa, porque eles eram filhos de um homem extremamente importante, influente, rico. Ele era o principal do sacerdote. E se o pai é uma pessoa influente e rica, a gente entende que os filhos também são. Mas no mundo espiritual não é regido por nome. Não importa a sua conta bancária, não importa a sua intelectualidade, o seu diploma, a sua inteligência. O que importa na verdade é o que você é. Verdade. Coloca para nós a imagem número 1. Aquela imagem número 1 aqui para nós. E depois você vai colocar a primeira pergunta que nós estamos falando. Olhe para essa imagem. Isso. Arrasta ela. Vai conseguir. Pronto. Beleza. Aumenta ela aí. Sabe que a gente nunca se sentiu assim do lado esquerdo? A gente acha que é uma coisa, né? Mas às vezes a realidade não é muito parecida. Eita Deus. Nós estamos falando aqui de um aspecto físico apenas, né? Ninguém está falando aqui da inteligência, do caráter, da bondade. Mas tem como a gente fazer uma comparação com a bondade? Com o caráter? Com a integridade? Então vamos fazer com o aspecto físico.
você é. Todos nós temos um conceito de nós mesmos. Será que esse conceito é verdadeiro? A gente corre muito risco se ele não for verdadeiro. E se nós não formos bons da forma que nós imaginamos que somos. Porque no grande dia, no dia que nós encontrarmos com o Senhor, nós podemos ter uma grande decepção. E por que é importante falar nisso hoje? Porque hoje dá tempo de mudar. Coloca a pergunta para nós, por favor. Quando nós entendemos que o que nós achamos de nós, o que nós pensamos de nós, talvez, quem você acha que é? Quem você acha que é? Só para não repetir. O você. Quem você acha que é? Tá? Quando a gente tem essa consciência que talvez nós não somos o que nós pensamos, nós podemos dar um segundo passo. E qual é esse segundo passo? Se nós não sabemos, ou se talvez podemos nos enganar quando julgamos a nós mesmos, e olha que esse é um critério para tomar a Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma deste pão e beba desse cálice. Como fazer um autoexame sem estar errado ou equivocado? Aí a gente dá o segundo passo. Como? Fazendo a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: quem as pessoas dizem que você é? É uma outra visão, é uma outra perspectiva. E por que essa pergunta é importante? E só pode fazer essa pergunta quem entende que pode não ser quem acha que é. Porque se você tiver certeza, você não vai perguntar. E a minha sugestão para você é: pergunte. Talvez você esteja muito enganado. Pergunte para as pessoas que trabalham com você quem você é. Pergunte para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe, para o pai, quem mora com você, quem você é. Pergunte para os seus vizinhos, para os seus colegas. Eu estava comentando, viu, Rubinho? Estava comentando aqui com a Rosane. Eu tive um momento, fui abastecer no posto Luzas, e antes de eu verificar quanto que o rapaz colocou, ele zerou a bomba para abastecer outro carro. E foi um outro momento que eu lembro que a paciência não estava comigo. Eu sempre conto que ela esteja. E eu fui muito grosso com aquele rapaz. Fui ignorante com ele. Mas eu não lembro mais. Eu não sei quem é. Não lembro da fisionomia, não lembro do aspecto. Eu não tive a oportunidade de pedir perdão, não tive a oportunidade de me desculpar. E eu pensei: e se fosse você? E a gente se encontrasse? Acho que sua impressão seria muito diferente de mim. A gente precisa perguntar para as pessoas quem elas acham que nós somos. E se você acha que essa pergunta é muito absurda, o homem perfeito, que nunca errou, que nunca pecou, fez essa pergunta. Jesus reúne os seus discípulos e diz: quem as pessoas dizem que eu sou? Porque não basta você achar quem você é. Talvez a comunicação não é o que você pensa. Talvez você não seja a pessoa que você pensa que é. As pessoas talvez te olhem totalmente diferente do que você imagina. E a gente precisa fazer essa segunda pergunta: quem as pessoas acham que nós somos? Ou melhor dizendo, quem as pessoas acham que eu sou? Porque quem que vai dizer a meu respeito? Sou eu? Muito cuidado quando você encontrar alguém que tudo de bom é só ela que fala a respeito dela. Muito cuidado. Talvez seja muito diferente. A gente precisa perguntar para as pessoas que nos conhecem: quem você acha que eu sou? Como você acha que eu sou? O marido perguntar para a esposa: você acha que eu sou um bom marido? E aí, se você tiver coragem de ir mais à frente, porque só essa pergunta já é uma pergunta muito difícil, e ter condições de ouvir e suportar o que você vai ouvir,
é um sinal de humildade. Fazer uma segunda pergunta para ela e dizer: o que eu posso fazer para ser um marido melhor? Ou a esposa falar isso para o marido: o que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? O filho falar para o pai ou para a mãe: o que eu posso fazer para ser um filho melhor? Para as pessoas que a gente trabalha, para as pessoas que a gente conhece. E quando Jesus então faz essa pergunta para os seus discípulos, eles respondem. Pedro responde corretamente porque Pedro teve uma revelação completa de Jesus quando ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas as outras pessoas respondiam coisas semelhantes. Tu és João Batista. Porque João Batista abriu o caminho para Jesus. Tu és Elias. Era semelhante, eram características. Então a segunda pergunta que você precisa fazer, já que você pode estar enganado ao que você pensa de você mesmo, é perguntar para as pessoas que convivem com você: quem você é? Quem as pessoas dizem que você é? Então aí nós damos um segundo passo. E aí, quando nós damos esse segundo passo e nós ouvimos, aceitamos a correção, aceitamos a opinião da pessoa. E outra, só vale a pena você fazer essa pergunta se você tiver condições de ouvir e se calar. Porque se você não tiver condições e você for justificar tudo que a pessoa falar de você, não pergunte. Você só tem duas opções: ou você ouve e analisa, ou você justifica e não muda. Se tem justificativa, não tem mudança. E é claro que só faz uma pergunta dessa quem quer mudar, quem quer se tornar uma pessoa melhor. Talvez, se aqueles irmãos perguntassem para alguém: olha, o que vocês acham que nós somos? Talvez alguém diria: pai, vocês não estão com nada não. Vão orar mais, vão buscar mais a Deus, vão andar mais com Paulo, antes de inventar de expulsar demônio. Vocês podem passar vergonha. Mas eles não perguntaram. E eles passaram vergonha. E aí, quando a gente ouve os elogios, as críticas, e aí a sugestão que eu dou para você é o seguinte: claro que você talvez não tenha tantos erros como eu, mas normalmente a gente ouve mais crítica do que elogio quando você faz uma pergunta dessa. E é justo. Afinal de contas, a gente quer mudar. E o elogio não muda ninguém. O elogio só confirma o que você é e mantém você no nível que você está. O que eleva a gente como pessoa, o que nos transforma uma pessoa melhor são as críticas. Essas é que são boas para nos transformar. Então fica preparado para você ouvir as críticas e mudar. Quando isso acontece, nós vamos dar o terceiro passo, que é a terceira pergunta. Então, qual é a primeira pergunta? Quem eu acho que sou? Podia colocar até na sequência, Eduardo. A pergunta 1 e a pergunta 2, que eu vou falar a terceira. Então, a primeira pergunta é: quem eu acho que sou? Você precisa refletir sobre você. A segunda pergunta é: quem as pessoas acham que eu sou? O que as pessoas pensam de mim? O que elas acham de mim? E vou dizer, viu, irmãos? A gente pode até não gostar, mas em grande parte elas vão estar certas. Em grande parte elas vão estar certas. Pode ter um ou outro ali que nos interpretou mal, que exagerou, mas de geral elas vão estar certas. E a gente faz a terceira pergunta: quem realmente eu sou? Porque uma coisa é eu achar quem eu sou, outra coisa é o que de fato eu sou. E a gente consegue fazer essa terceira pergunta para nós mesmos, de caminhar para ela. Por quê? Você tem as informações de quem você acha que você é. Isso é você. Você tem as informações do que as pessoas pensam de você. Isso é dos outros. E aí você junta a expectativa, que é a sua visão, com a realidade,
que é a visão das pessoas que te cercam. E você consegue, então, começar a formar uma realidade mais próxima do real. Coloca para nós a segunda imagem. A número 2. Lá no telão. Quando a gente tem essas duas perguntas e a gente entende isso, aí a gente vai se aproximando da realidade. Eu coloquei essa outra imagem pelo seguinte. Dá para aumentar? Ou não? Tá bom, então deixa aí. Tá muito diferente, gente? Não é a mesma pessoa, tá bom. Mas está muito diferente? Ah, não, né? Tá bem parecido, não tá? Tá bem parecido. Tá bem parecido. Vocês sabem quem é a pessoa lá do lado da realidade? Todo mundo conhece? Padre Fábio de Melo. Esse outro eu não sei quem é. Alguém conhece? Evaristo Costa. Ah, bem, eu não conheci. Muito bem. Então olha só. Só para a gente ilustrar, começa a ficar mais perto da realidade. Pode tirar a imagem. Se nós estivermos perto da realidade, a probabilidade de Jesus falar que não nos conhece vai ser muito menor. E a gente precisa olhar para nós. Olhar lá os defeitos, os erros, as críticas. Olhar a nossa expectativa, porque uma coisa é quem eu desejo ser. E uma coisa é quem de fato eu sou. Mas isso vai me aproximar de uma realidade. E a terceira pergunta é: quem realmente eu sou? Por que isso é importante? Em Mateus capítulo 4, Jesus ele é tentado. Ele é batizado por João no capítulo 3. No capítulo 4 ele vai para o deserto jejuar 40 dias, 40 noites. E o tentador aparece para ele e faz uma pergunta. Qual é a pergunta que o tentador faz para Jesus? Ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. De quem era a dúvida? Era de Jesus ou era do tentador? De nenhum dos dois. Parece, né? De nenhum dos dois. O que o tentador queria fazer era desconstruir, tentar desconstruir o que Jesus tinha convicção. Jesus tinha convicção que ele era filho de Deus. E quantas vezes o tentador, talvez usado por circunstâncias, talvez usado por pessoas, questiona você: será que você é isso mesmo? Será que você vai ter sucesso? Será que você nasceu para ser feliz? Será que você nasceu para ser inteligente? Será que você nasceu para ser bem sucedido? E muitas vezes nós não ouvimos, não pegamos o conselho de Jesus. Aquilo vem como uma dúvida, porque a gente não tem certeza de quem realmente nós somos. E o tentador, através de pessoas ou circunstâncias, tentam nos diminuir daquilo que nós verdadeiramente somos. Tenta desconstruir o que tem de mais valoroso, importante em nós, com perguntas, com questionamentos, que querem trazer dúvidas. Poxa, será que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? Será que eu vou conseguir essa missão desse trabalho? Será que eu vou conseguir passar adiante? Será que eu sou inteligente? E vem alguém que fala: você é burro. E a pessoa acredita. Eu coloquei uma frase lá no Facebook. Se você quiser seguir lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, essas mensagens da igreja eu coloco no canal da igreja, IMM Brasília DF. Mas outras mensagens mais pessoais eu coloco no meu canal lá. E eu disse o seguinte: o problema não é o que as pessoas falam sobre você. Isso nunca foi o problema. O problema é o quanto você acredita do que falaram de você. Porque o que vai fazer diferença na nossa vida é o que tem fé. Se você acreditou que você não consegue, você não vai conseguir. Porque alguém te disse que você não vai conseguir. Mas se você não acreditar naquilo e seguir em frente, e se fazer muitas vezes de surdo, de surda, você vai conseguir. Porque o
tentador da nossa alma, ele vai querer de tudo, porque, preste bem atenção, se os planos de Deus não podem ser frustrados, e o tentador, usando o nome aqui que Jesus deu ao diabo, a Satanás, o tentador, ele sabe disso. E qual é a única forma dele impedir tudo que Deus tem para nós? Se ele conseguir colocar dúvida e fazer com que a gente desista. Verdade. Porque se você desistir, você não alcança. Não é porque não estava preparado, não é por falta de capacidade, é porque você desistiu. Então o que o tentador queria colocar em Jesus era uma dúvida, mas ele tinha convicção de quem ele era. E você precisa ter certeza de quem você é. Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa saudável, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa cheia de qualidades e atributos que Deus colocou em você. Você precisa ter certeza de quem você é. Mas preste bem atenção, ter certeza de quem você é também ter noção dos seus erros e das suas falhas. Porque nenhum ser humano é composto apenas de qualidades, de virtudes. Nenhum. E você precisa ter essa noção que você, apesar de ter qualidades, você tem os seus erros, você tem seus defeitos, você tem suas falhas. Mas isso não faz de você uma pessoa pior do que as outras. Só faz você uma pessoa consciente das suas limitações. Então a terceira pergunta é: quem realmente eu sou? Eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Minhas qualidades, meus defeitos, minhas virtudes, meu temperamento, minhas fraquezas, minhas fortalezas. E quando a gente tem essa convicção e que nada tira isso de você, você tem certeza de quem você é. Você precisa ter essa certeza, porque a vida vai querer roubar isso de você a todo momento. As frustrações no trabalho, frustração na vida amorosa, frustrações na igreja, vão querer tirar de você o que você é. E quando a frustração vem, o desânimo, a traição, a dor, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, o tentador vem. Verdade. O tentador tentou Jesus quando ele estava jejuando no deserto, com fome, com sede e com frio. E ele propôs o quê? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus estava com fome. É nessa situação, porque ele não tem misericórdia de ninguém. É no momento que você tiver